Isaías capítulo 10. Versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão. Versículo 2. Para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Versículo 3. Mas que fareis vós no dia da visitação, e na desolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Versículo 4. Sem que cada um se abata entre os presos, e caia entre mortos? Com tudo isto a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Versículo 5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o cajado nas suas mãos. Versículo 6. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Versículo 7. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, o antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Versículo 8. Porque diz, e não são meus príncipes todos eles reis? Versículo 9. Não é Cauno como Carquemis, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? Versículo 10. Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Versículo 11. Porventura como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Versículo 13. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes. Versículo 14. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Versículo 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o cajado movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Versículo 16. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Versículo 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Versículo 18. Também consumirá a glória da sua floresta, e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Versículo 19. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número, que um menino poderá contá-las. Versículo 20. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Versículo 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Versículo 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá, uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Versículo 23. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Versículo 24. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra te levantar o seu cajado à maneira dos egípcios. Versículo 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para consumir. Versículo 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. Versículo 27. E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Versículo 28. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmais deixa a sua bagagem. Versículo 29. Já passaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Versículo 30.
clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Versículo 31. Madmena já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Versículo 32. Ainda um dia parará em Nob, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Versículo 33. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. Versículo 34. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso.